Vivemos num mundo plural de opiniões, rotinas e estilos de vida. E para cada um de nós, a Toyota tem um parceiro à altura. A gama SUV eletrificada Toyota é plural nas soluções. Com opções híbridas e elétricas, afirma a sua posição e responde aos desafios, os do dia-a-dia e os que o mundo enfrenta. Encontre o SUV eletrificado à altura da sua vida e aproveite as ofertas que temos para si em toyota.pt. Assim chegamos à altura dos livros. Eu trago esta semana um monumento literário da cultura portuguesa, uma antologia do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, uma antologia com um belo título, aliás, Coisas de Folgar e Gentilezas. Como explica no prefácio a responsável por esta edição, Graça Videira Lopes, o Cancioneiro Geral é uma espécie de jornal poético que chegou até nós como testemunho vivo de um tempo muito especial, a época da expansão. De resto, atravessado esse tempo pela tensão entre aqueles que queriam virar-se mais para a Europa, sobretudo os intelectuais, e os nobres mais interessados na aventura marítima. Garcia de Rezende recolheu e publicou em 1516 a produção em verso que circulava pelos salões. E se a inspiração poética nem sempre é mais elevada, o retrato de época é eloquente, muitas vezes recorrendo ao humor, como nos versos que contam o caso de um fidalgo que, num aperto intestinal, teve de se aliviar na lareira. Quem em tal lugar cagou, teve maior coração e a mais se aventurou que João André, que matou o grão-duque de Milão. Coisas de Folgar e Gentilezas, uma antologia do Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende, edição de Graça Videira Lopes, com a chancela Assírio Alvim. O João Miguel Tavares sugere uma história do Estado judaico. Sim, é um jornalista desta casa, o Henrique Zimmermann, que acaba de lançar O Enigma de Israel, uma história do Estado judaico. E o livro é uma ótima introdução a Israel e ao conflito israelo-palestiniano. Aliás, o Henrique Zimmermann diz a certa altura que no Médio Oriente, na verdade, não há mas três conflitos: o israelo-palestiniano, o israelo-árabe e o judeu-islâmico. E é para perceber como esta história não é tão simples como nós muitas vezes as pintamos nas notícias, que servem estes livros. O Henrique Zimmermann vive em Israel já há muitas décadas e ele próprio é uma personagem. E a maneira como ele passa por esta história, embora, enfim, as pessoas vão achar hoje em dia, com este mundo todo extremado, que ele está demasiado do lado de Israel, mas eu acho que é um livro que faz uma grande tentativa de equilíbrio, como penso que tem sido, que é isso que marca o jornalismo do Henrique Zimmermann. Portanto, vale imensa pena. O Enigma de Israel, uma história do Estado judaico. O Pedro Mexia traz um livro sobre os enganos dos intelectuais, alguns famosos. Sim, é um livro, no fundo é uma versão mais acessível de um famoso livro chamado O Ópio dos Intelectuais, do Raymond Aron. Este é um livro mais curto e mais... Mas enfim, quem não sabe as histórias que ele conta é importante. Basicamente é uma pequena história de erros, chamemos-lhe assim, com boa vontade, dos intelectuais, nomeadamente ao longo do século XX, apoiando todas as tiranias do século XX, tiveram entusiastas, poetas, filósofos, juristas a apoiá-los, e ele tenta dar esses exemplos, dá o famoso exemplo do entusiasmo com que o filósofo Michel Foucault acolheu a Revolução Teocrática Iraniana e tenta, e essa é a parte analítica que eu acho que é mais interessante do ensaio, embora não seja também inédita, é porque é que os intelectuais se portam assim, e ele diz que é porque as suas ideias se confundem com a sua identidade, a sua razão se confunde com uma crença, a sua objetividade se confunde com o viés de confirmação, a sua perspicácia se confunde com a sua cegueira e, finalmente, porque gostam muito de ser conselheiros do príncipe e os tiranos adoram conselheiros. O Ricardo Araújo Pereira traz o novo romance de Valério Romão. Exatamente, é o novo romance de Valério Romão e chama-se O Desfufador. Isto é o primeiro volume. O Desfufador, volume 1. Categoria mítica. Contágio. E por provar. Exatamente. Mas eu gostava de... Enfim, este livro, eu podia dizer, ele insere-se numa determinada tradição, é parecido com... Não se parece com nada. O que eu sugiro ao leitor... Portuguesa. Exato, portuguesa, sim. O que eu sugiro ao leitor é que veja o livro na livraria e abra.
lê 2 páginas. Se de facto não tiver interesse no tom do narrador, na agilidade da linguagem, na graça da narrativa e em tentar descobrir o que é que acontece a esta criança que leva um pontapé no rabo do João César Monteiro e o que é que lhe acontece a partir daí, eu percebo, olha, realmente o livro não é para si, mas acho que vão ser muito poucos a resistir a continuar a ler. Está concluída assim mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.